Boa noite, irmãs e irmãos, todos os que nos assistem, em particular nossos irmãos e irmãs da Congregação Luterana Cristo de Uberlândia e de outras cidades também que fazem parte da paróquia, particularmente Uberaba e também Patrocínio, no estado de Minas Gerais. Meus queridos irmãos, nós chamamos a todos bem-vindos e que esse momento de reflexão possa contribuir no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lidando aqui, claro, com a Palavra de Deus, e ao lidarmos com a Palavra de Deus, nós estamos nela recebendo sempre o poder do Espírito Santo que nos toca, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos enche, enfim, de esperança, paz e amor. Na quarta-feira passada, ontem, nós tivemos um pouquinho de problema na nossa transmissão. Não sei se na transmissão, mas pelo menos não conseguimos gravar o nosso estudo. E por isso estamos repetindo esse estudo que foi veiculado ontem nesse mesmo canal. Na outra quarta-feira, semana passada, nós refletimos sobre... O tema foi compartilhando o perdão. Nós, na semana passada, na quarta-feira, nós refletimos sobre o compartilhar do perdão. Hoje o tema do nosso encontro é compartilhar vida. E na próxima quarta-feira, compartilhar salvação. Nós recebemos e compartilhamos. Esse é o lema da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, que é recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Nós temos então, foi distribuído aos irmãos esse livreto, né? A igreja em grupos, são estudos bíblicos escritos. Esses estudos fazem parte de um programa já que existe há muito tempo na nossa igreja, chamado Programa de Evangelismo e Mordomia. Essa palavra mordomia, ela é muito importante, porque mordomo é aquele que administra a propriedade que não lhe pertence em benefício do seu senhor. Nós somos aqui nesse mundo, todos somos nesse mundo mordomos. Nós administramos coisas que não nos pertencem. Nós viemos para esse mundo e dele também nós partiremos. Na verdade, nós não somos donos de absolutamente nada. Todas as coisas que temos, tudo que vivemos, na verdade, tudo isso pertence a Deus. E nós próprios pertencemos a Deus. A vida pertence a Deus, nosso corpo pertence a Deus, o mundo pertence a Deus, as pessoas, as sociedades pertencem a Deus. E ao Deus nos dar a oportunidade de viver, Ele nos emprestou coisas, nos confiou coisas, e espera que nós administremos bem essas coisas para Ele. É como aquela parábola contada por Jesus, parábola dos talentos, que um senhor entregou uma boa quantia em dinheiro para o seu administrador número 1, uma quantia um pouco menor para o administrador 2 e uma quantia bem menor para o administrador 3, e pediu que eles cuidassem desses recursos, que eles aplicassem esses recursos. E depois de um tempo, depois de alguns anos, ele retornou, e o administrador número 1, ele tinha duplicado esse capital através dos investimentos que ele havia feito. O administrador número 2 também. E o administrador 3 disse assim para o seu senhor, sabendo que o senhor é muito rígido,
eu enterrei, eu guardei todo o capital que o senhor me entregou e está aqui o dinheiro. Fiquei com medo de perder, por isso eu nem investi. E ele foi, assim, condenado pelo seu senhor como um administrador infiel, e os outros dois foram elogiados. Então, Deus tem alguns recursos que ele nos entregou, aqui se refere à vida como um todo, ele espera que nós a administremos bem para o benefício da humanidade. Nossa vida, ela é uma vida comprometida com uma colaboração, com o amor em relação ao nosso próximo. Eu escrevi esses dias uma pequena reflexão, onde citei o nosso organismo, que funciona colaborativamente. As nossas células, as proteínas, né? Por exemplo, quando nós somos atingidos por uma bactéria nociva e destrutiva, o nosso sangue produz os glóbulos brancos e eles então lutam contra esse corpo estranho, destrutivo, para proteger o nosso corpo. Então eles trabalham na defesa do organismo. Nosso organismo é uma espécie de sociedade. Quando somos afetados por vírus, como nesse caso agora na pandemia, é importante que nós tenhamos as nossas defesas naturais, a nossa imunidade muito saudável. O organismo produz, através de proteínas, o que chama interferon, né, que luta também para proteger o nosso organismo. Então, nosso organismo, o apóstolo Paulo fala nos membros do nosso corpo, que trabalham de forma colaborativa no sentido do benefício do corpo. É como se fosse uma sociedade o nosso corpo. E a mesma coisa acontece com cada indivíduo humano no meio da própria sociedade. O que acontece no nosso corpo é quando uma célula, por exemplo, ela começa a se multiplicar, crescer e perder esse contexto colaborativo com o organismo, ela se transforma num câncer. Então o câncer, ele advém de células que estão fora deste contexto, que se reproduzem como se tivesse uma finalidade em si mesmos, sem o comprometimento natural com o organismo vivo como um todo. E a mesma coisa na sociedade. Então, nós somos mordomos no sentido de colaborar uns com os outros. E é na colaboração uns com os outros que nós progredimos. E assim cumprimos com a missão dada por Deus, que é administrar bem as coisas que Ele nos deu. Deus nos deu o tempo, Deus nos deu a vida, Deus nos deu o corpo, Deus nos deu o trabalho, Deus nos deu a natureza, Deus nos deu, enfim, muitas coisas, a família, e nós então administramos isso. E uma das coisas muito importantes que Deus nos deu foi a salvação. Ele conquistou essa salvação através do Filho Jesus, que foi sacrificado. A salvação, ela para nós é de graça, mas ela em si ela não foi de graça. Ela custou sangue. Ela custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou para Deus. Não com ouro ou prata, como diz Lutero, mas com seu santo e precioso sangue, dado e derramado em favor de vós, de nós, em seu sacrifício extremo na cruz. A cruz de Jesus não é apenas um drama que tem esse sofrimento aparente do desprezo, da dor dos pregos, daquela coroa de espinhos, dos açoites, mas ela tem uma dor implícita muito maior, porque ele tomou sobre si, como o profeta disse, as nossas dores, ele tomou sobre si a nossa culpa, ele tomou sobre si nossos pecados, ele tomou sobre si todas as nossas misérias, e por elas
sofreu e assim pagou nossa dívida diante de Deus e conquistou para nós perdão, vida e salvação. Essas três coisas, elas estão bem interligadas, nós não podemos separar uma das outras, fazemos isso apenas com um objetivo didático, falamos do perdão, falamos da vida, falamos da salvação, mas essas três coisas, elas estão absolutamente interligadas. Nós não temos perdão, se nós temos perdão, nós temos vida, e se temos vida, temos salvação. As três coisas, elas estão absolutamente encadeadas, mas por uma questão apenas didática, nós separamos isso, perdão, para falar do perdão de uma forma mais ampla. Nós fomos perdoados por Deus, isso nós falamos no estudo passado, e por isso agora nós também queremos perdoar uns aos outros. Então o perdão é o centro do Evangelho, o perdoar, né? Deus nos perdoa por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós recebemos o Evangelho. E ao recebermos o Evangelho, Jesus deixou uma missão para os seus discípulos e para cada um de nós, que é fazer outros discípulos, levando o Evangelho, compartilhando esse Evangelho. Ele deu, por exemplo, a fórmula: vocês agora vão ao mundo e façam outros discípulos. E deu duas formas de fazer discípulos. A primeira delas, batizando, e não temporalmente, no sentido de uma vem primeiro ou a outra, mas duas maneiras de fazer discípulos, que é batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, enfim, o Evangelho. Então, dando testemunho do Evangelho, pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Então nós precisamos compartilhar. Nós compartilhamos batismo, e nós compartilhamos a palavra de Deus, o Evangelho. O batismo, fazemos isso como grupo, como igreja, como comunhão, e o testemunhar também como igreja, mas também fazemos isso como um compromisso pessoal nosso, de cada um de nós. Ao compartilhar aquilo que crê, nós, na verdade, abrimos corações para a semeadura da palavra de Deus e assim a porta de entrada do Espírito Santo que opera a fé. Tanto o batismo quanto a palavra de Deus testemunhada, elas são portas através das quais o Espírito Santo toca o coração das pessoas e transforma vidas, né? Transforma mentalidades, transforma corações. Eu não cria e de repente o Espírito Santo entrou por essa porta, que foi o testemunho de outra pessoa, ou o batismo, e ele me convenceu e acabou operando em mim a fé. A fé é algo que existe única e exclusivamente por operação do Espírito Santo. Porque o homem, ele por natureza, ele é morto por causa dos seus pecados, morto para Deus, ele precisa nascer de novo, renascer conforme Jesus falou para Nicodemos. E nascer de novo é ter aberto uma porta pela palavra e pelo batismo, através da qual o Espírito Santo toca o coração e gera uma nova vida, chamada vida espiritual, que será plena quando o nosso corpo também for espiritual, depois da ressurreição dos mortos, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo. Mas enfim, esse é o lema também da igreja, nós recebemos o Evangelho e nós compartilhamos o Evangelho. Ou em outras palavras, conforme o lema, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. E ao fazermos isso, nós estamos cumprindo a grande missão que Jesus deixou para a sua igreja, que Jesus deixou aos discípulos e que Jesus deixou, evidentemente, para cada um de nós também. Então, compartilhando o perdão de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos perdoou, nos recebeu e transformou em filhos da luz. Agora somos filhos dele e herdeiros da vida eterna por causa dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por termos recebido o perdão, nós também agora queremos perdoar. Jesus conta aquela história
do credor incompassivo, daquele credor sem compaixão, que devia uma grande fortuna para o seu senhor, e o seu senhor já estava cansado de cobrar, mandou que ele fosse processado e preso, porque não lhe pagava a dívida. E ele então pediu: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoe, né? Eu não posso ser preso, eu vou fazer um esforço e vou liquidar essa dívida. O Senhor sabia que ele não tinha condições de liquidar essa dívida. Ele disse: então tudo bem, eu te perdoo a dívida, de agora em diante você não me deve mais nada. Quando esse credor chamado incompassivo, sem compaixão, seu senhor teve compaixão dele, mas ele não teve, porque ele tinha pessoas entre os seus empregados que lhe deviam também, quantias evidentemente muito menores. Ele foi extremamente rigoroso com um deles e inclusive pediu a prisão de um deles depois dele ter sido beneficiado com a isenção da sua grande dívida. Ele não agiu da mesma forma com seu empregado mais simples e executou digamos assim, essa dívida, e o seu empregado simples acabou, por causa dela, indo para a prisão. Então, a mesma coisa muitas vezes conosco. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós estamos assumindo um compromisso. Deus nos pagou uma dívida enorme, né? Deus pagou a dívida de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, e custou caro isso para Deus, porque Ele teve que enviar o seu Filho, Jesus, que derramou o seu sangue na cruz e sofreu por isso. Mas, em função disso, Deus nos perdoa. E agora Ele quer, evidentemente, que nós perdoemos as pequenas coisas do dia a dia, dos nossos relacionamentos com as demais pessoas, né? Nós não podemos tratar os outros olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona a sociedade. Pelo contrário, é isso que detona a sociedade. A vingança, o ódio, não só detona relações, muitas vezes também, inclusive, isso nos destrói psicologicamente, né? Emocionalmente, ficar remoendo problemas de relacionamento, né? Se nós não conseguimos resolver alguns problemas de relacionamento, nem todos estão sob nosso controle nesse sentido, mas uma coisa nós precisamos fazer. E isso, com o poder da fé e do Espírito Santo, nós fazemos: perdoar os outros. Muitas vezes nós podemos não ter forças suficientes para não remoer tudo, né? Mas aí buscamos em Deus e pedimos: ó Deus, me ajude para que eu perdoe, né? Não necessariamente eu vou me esquecer, etc., porque isso já é uma questão um pouco mais difícil, mas ficar remoendo isso, ficar, digamos assim, sofrendo por causa disso, né? Enfim, eu devo perdoar o meu semelhante. Isso sobre o perdão. Hoje, então, é vida, né? A vida. Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E com o perdão, Deus nos deu vida. Deus nos deu uma nova perspectiva, isso é vida. Deus nos deu esperança, isso é vida. Deus nos deu o seu Espírito Santo, isso é vida. Deus nos deu a fé, isso é vida. Deus deu um sentido para a nossa existência, isso é vida. Deus agora restabelece em nós e nas pessoas que creem a vontade de colaborar com o seu semelhante, né? A vontade de viver o amor. É claro que isso dentro de um contexto ainda de grande imperfeição, porque a fé, ela não acaba com os nossos defeitos, né? A fé não tira de nós a corrupção do nosso ser interior, ela continua lá, né? Tanto assim que o apóstolo Paulo, ele insiste: quem esteja de pé, veja que não caia. E tem todas aquelas parábolas, digamos assim, que pedem da nossa parte vigilância. Nós precisamos vigiar para não cair em tentação. E vigiar, muitas vezes nós entendemos assim, é cuidar com forças do mal externas, né? Alguns falam tanto em demônios,
Falamos muito nas tentações, etc, etc, mas o grande problema não é o que está externamente a nós próprios, mas é o nosso interior. Se nós fôssemos perfeitos, né, se nós não tivéssemos problemas no nosso interior, se nossa natureza humana fosse perfeita, nós não temeríamos demônios nem tentações deste mundo. Mas as tentações desse mundo, justamente, elas têm impacto porque dentro de nós está a imperfeição. Então nós temos que, evidentemente, nos cuidar. Então nós temos vida, mas esta vida ainda não é perfeita, né? Tanto assim que nós ainda vamos passar pela morte. A perfeição, ela só será adquirida no seu sentido pleno após a ressurreição, quando Jesus retornar. E aí o nosso corpo mortal for revestido, digamos assim, de um corpo espiritual e revestido da imortalidade. Nós, nesse momento, somos imortais, nós não temos imortalidade. Essa imortalidade, ela nos será dada na ressurreição, no retorno de Jesus Cristo. Nossa alma, evidente, o nosso espírito retorna a Deus, mas a imortalidade, no seu sentido pleno, ela só vai existir para nós depois da ressurreição, quando Jesus retornar e o nosso corpo for revestido de um corpo espiritual. Então, vida, Deus nos deu vida. Então, aqui nós temos vida, mas ainda é uma vida evidentemente imperfeita, mas ela, por outro lado, ela é encarada por Deus como uma vida perfeita, porque nós somos revestidos por Cristo. Lutero, ele usa uma expressão, parece um paradoxo, uma contradição, que nós somos os santos pecadores. Nós somos santos sob a perspectiva de Cristo, que tomou sobre si todas as nossas imperfeições e injustiças. E somos pecadores porque ainda carregamos a corrupção e o pecado dentro de nós. Então somos os santos pecadores, né? Por isso a igreja é chamada de comunhão dos santos. Como assim santos? Ninguém é santo. Não, nós não somos santos, mas ao mesmo tempo somos diante de Deus por causa da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica continuamente de todo o pecado. Então, pelo perdão, temos nossa vida sempre purificada, e essa purificação contínua e constante do perdão conquistado por Jesus Cristo nos torna santos e assim herdeiros da vida eterna. Então nós temos esse processo contínuo e constante da graça de Deus que inunda as nossas imperfeições, que inunda o nosso egoísmo, né? Esse processo contínuo, ele é vida. Então nós já temos a vida e a teremos em sua perfeição depois com a ressurreição. Bom, já que nós temos vida, nós defendemos sempre a vida, já que nesse mundo no seu sentido mais pleno, né? Não apenas a vida operada em nós pela fé, mas queremos também que a vida ela seja operada nos corações de todas as pessoas. Por isso nós compartilhamos esta vida através do testemunho. Assim como nós compartilhamos o perdão, testemunhando o Evangelho e levando o Evangelho às outras pessoas, que é a nossa grande missão como cristãos, né? Assim nós também compartilhamos e levamos aos outros a vida ao nós compartilharmos o Evangelho. Mas, por outro lado, nós temos um prazo ainda neste mundo. Nós temos um tempo ainda nesse mundo. E esse tempo nesse mundo, ele tem duas finalidades. A primeira delas é compartilhar a nossa fé, e a segunda finalidade é santificarmos a vida, isso é, vivermos o mais próximo possível, sempre, claro, com arrependimento, confissão e a busca do perdão, mas vivermos também o nosso compromisso com Deus no sentido mais pleno de servir o nosso semelhante, de servir a sociedade bem como profissionais, servir a sociedade bem como um pai de família, servir a sociedade bem como marido, esposa ou mãe, né? Servir a sociedade no sentido de contribuir, né? Com o nosso trabalho, mas contribuir de todas as formas que nós encontrarmos no benefício da sociedade, defendendo sempre o que é justo, defendendo o que é correto, sendo honestos
nos nossos negócios, nas coisas que fazemos, e sempre considerando o outro, né, como alguém importante, como nós, diante de Deus, sabendo que aquilo que fazemos ao outro, evidentemente, nós estamos fazendo para Deus. É também encarando nossa atividade aqui nesse mundo como um sacerdócio. Né? Aquilo que fazemos aqui no benefício da sociedade é um sacerdócio. Né? O pastor, o padre, né? Eles são profissionais e na sua profissão são sacerdotes e como sacerdotes servem a Deus. Mas um médico, um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro ou um gari, né? Eles também são sacerdotes, da mesma forma. Né? Eles também são profissionais e têm uma vocação. E nessa vocação, eles servem à sociedade. E ao servir a sociedade, eles estão exercendo um sacerdócio para Deus. Né? Então, nós temos um compromisso com a vida, nós temos um compromisso com Deus. Tudo que fazemos, na verdade, nós fazemos para Deus, porque Deus criou esse mundo, Deus mantém esse mundo. Só que Deus não mantém esse mundo simplesmente através de uma intervenção extraordinária e milagrosa dentro daquele conceito de milagre que entendemos. Não, Deus faz isso naturalmente através das pessoas. Deus faz isso através de cada um de nós. Deus mantém a sociedade através do nosso trabalho, Deus mantém a nossa sociedade através da nossa caridade, Deus mantém o nosso trabalho, Deus mantém a sociedade fazendo com que cada um de nós viva com justiça, dignidade, né, que faça com que cada um de nós busque a paz. E a paz, ela só pode ser alcançada quando as relações entre pessoas passam a ser justas. Né? Porque a violência ela é uma consequência natural, direta e necessária até, né? Digamos assim, necessária é como uma ação e reação. Se eu empurro alguma coisa, a tendência dessa coisa é ir para aquele lado para o qual eu empurrei. A mesma coisa é a injustiça. A consequência imediata da injustiça é sempre a violência. Então, a violência, ela tem uma razão, a violência, ela tem, digamos assim, um motivo, e não que a justifique, mas ela é consequência da injustiça. Então, nós nesse mundo queremos a paz, e ao nós buscarmos a paz, nós precisamos nos comprometer com a justiça. Né? É impossível estabelecermos a paz sem buscarmos a justiça. E é isso que nós queremos nesse mundo, lutar pelo que é justo, lutar pelo que é correto e denunciar todas as formas de injustiça que oprimem o ser humano, que o desqualifiquem e que o diminuem, porque essas coisas produzem violência. Né? Nós vivemos hoje uma desvalorização bastante grande da vida, através de diversas formas de violência. Né? A violência urbana, por exemplo, né? E ela é uma consequência não justificada, né? Não estou justificando a violência, mas ela é uma consequência das relações de injustiça, porque se as relações fossem justas entre as pessoas, nós estaríamos livres da violência. Né? A violência, inclusive, ela é um mecanismo que o próprio Deus usa. Né? E a violência extrema que Deus há de usar é a condenação ao inferno. Uma vez, um famoso anarquista cristão, com vários livros publicados, espanhol, né, numa palestra que ele deu de uma aula inaugural, isso muitos anos atrás, na Universidade Federal de Santa Catarina, ele surpreendeu muitas pessoas, né, especialmente pessoas de esquerda, algumas pessoas de esquerda, inclusive ateus, quando ele chegou e disse assim: se não existisse o inferno, a vida para mim seria uma injustiça insuportável. Né? Então existe o inferno, existe a violência de Deus também para aqueles que não se arrependerem.
para aqueles que insistem na injustiça, para aqueles que insistem até o fim da vida. Tem essa oportunidade sempre, mas alguns insistem até o fim da vida e vivem de forma cega, prejudicando a vida, né? E estimulando a violência entre os homens, através de relações de injustiça que defendem até o fim. Estes serão condenados ao inferno se não se arrependerem. E a condenação ao inferno, ela é, digamos assim, uma prova de que Deus é justo e que a vida não é uma injustiça insuportável, né? Mas nós pregamos a paz. Nós pregamos a reconciliação com Deus primeiro, que é possível para todos, por pior e mais injusto e violento que seja alguém, existe para ele sempre essa oportunidade. Lembrem-se daquele homem que foi ladrão, que aprontou a vida toda, foi crucificado ao lado de Cristo, mas se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então existe uma oportunidade sempre para todos, para qualquer um, porque a injustiça e a violência é uma característica de todos os seres humanos, nossa também, né? O mal está dentro de nós e o potencial destrutivo, ele é o mesmo em qualquer ser humano. Então, por isso a gente tem que estar sempre vigilantes. Nós às vezes achamos um absurdo e achamos que foi o demônio que levou Hitler, né, a causar aqueles danos radicais, digamos assim, ao mundo, em especial aos judeus. Então nós achamos que isso foi uma atitude demoníaca. Não, ele é sempre um dedo apontado para cada um de nós. Por isso, esses erros do passado, essas violências do passado, elas não podem ser jamais esquecidas. Nós precisamos lembrar disso, porque isso não é uma coisa absolutamente distante. Essa é uma coisa presente no coração destrutivo das pessoas, e por uma razão ou outra, muitos podem chegar a determinados extremos. Então nós precisamos contínua e constantemente estar vigilantes. E estar vigilantes é sempre levar a Deus as nossas fragilidades, pedir a Ele que Ele tenha compaixão e misericórdia de nós, para que assim nos perdoe e nos derrame o Seu Espírito Santo, que é o poder que nos transforma no sentido de buscar a paz e promover a vida nesse mundo. Então, nós compartilhamos vida. Em primeiro lugar, compartilhamos através do testemunho a vida que Deus oferece a todos através do perdão por causa da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E em outro sentido, defendemos a vida também porque lutamos por relações mais justas entre as pessoas. Porque a injustiça promove a violência e a violência põe em risco sempre a vida, né? E nós não queremos isso. Então procuramos promover relações mais justas, denunciar tudo aquilo que entendemos ser injustiça e jamais sermos, digamos assim, seduzidos a praticarmos a injustiça também, porque achando que com ela nós vamos auferir vantagens imediatas. Muitos talvez conseguem vantagens imediatas com o uso da injustiça, muitos conseguem isso, mas essa não é um benefício de longuíssimo prazo. Essa pode ser um benefício de curtíssimo prazo, porque vão responder a Deus. Respondem a Deus se arrependerem e Deus há de perdoar, ou responderão a Deus no inferno durante toda a eternidade. Então, nós queremos compartilhar o Evangelho. Compartilhamos, portanto, perdão, vida. E no próximo estudo, na quarta-feira, nós queremos falar em específico sobre o compartilhamento da salvação também que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, assim nós encerramos esse nosso estudo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós agora e sempre. E que Deus esteja presente na vida de todos nós, particularmente nesse momento tão grave, né, que nós estamos vivendo em função do Covid, nessa segunda onda que tem se apresentado de uma forma arrasadora
conforme nós estamos sendo informados pelos meios de notícias, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, precisamos cumprir com nossa responsabilidade de defesa da vida, não só a nossa, mas os outros também. As pessoas, por exemplo, que eu vejo, muitas pessoas não usam máscaras, muitas pessoas se aglomeram, né? Essas pessoas, elas estão assumindo uma postura irresponsável em relação à vida e vão pagar por isso. Né? Vão pagar por isso se não se arrependerem. E, inclusive, isso pode significar suicídio ou assassinato. E suicídio e assassinato são os piores crimes, né? Que são condenados ao fogo do inferno. Nós não queremos o fogo do inferno. Nós queremos, diante de Deus, nos arrepender de nossos erros, pedir que Deus nos dê humildade e assim nos encha do Espírito Santo para podermos cuidar bem da vida, da nossa e também dos nossos semelhantes, para que assim a sociedade seja preservada, porque ela foi criada por Deus e Deus nos deu a responsabilidade como mordomos de cuidar dela. Que assim seja. Uma boa noite e nós nos encontramos na próxima quarta-feira. Uma boa